virou uma obsessão. Mesmo uma notícia boa hoje, para ela ser vendida, você tem que dar uma conotação negativa. O tempo vai melhorar hoje, mas vai chover final de semana. O preço do tomate cai, mas o do chuchu sobe. Sempre uma notícia boa tem uma conotação ruim, porque senão você não tem interesse em clicar para ler toda a matéria. Sim. O outro está fechado, obrigado, Gabriel. A questão é que notícia boa não dá audiência. Notícia boa não dá audiência. Notícia boa entedia as pessoas. A gente vive numa época em que é preciso valorizar a falência, bombar os números negativos, ver o lado ruim das coisas. Uma psicóloga chamada Juliana Castello, especialista em psicoterapia corporal, ela sugere duas principais razões pelas quais as pessoas têm uma atração pelas coisas ruins. A primeira razão, segundo ela, é que quando você vê uma coisa muito ruim, você se compara com aquela situação, e quando você vê que a coisa lá é muito pior, gera uma sensação em você que não está tão ruim assim para você. A segunda razão, segundo ela, é que quando você vê uma coisa muito ruim, você quer, além de saber, você quer saber os detalhes, porque de alguma maneira há um instinto de você se proteger para algo semelhante não acontecer com você, então você quer saber o máximo possível das coisas ruins. Há muitas hipóteses que orbitam em torno dessas duas principais, citadas aqui pela senhora Castello, e uma boa parte das hipóteses parte de uma premissa evolucionista, naturalista, que é aquela que a gente chegou aqui porque é a força do maior e você sobreviveu quando as coisas eram difíceis, nós somos o resultado de um processo evolutivo. Então tem muito dessa premissa, né? Como se o nosso instinto de sobrevivência foi que nos trouxe até aqui, vai nos condicionar a isso. Mas, ainda que eu reconheça que nós temos dispositivos naturais que nos ajudam a combater a dor, o perigo, que acendem em nós um sinal de alerta, nós temos isso naturalmente em nós. O que eu não posso ignorar é que eu estou num púlpito nesse momento, e eu tenho diante de mim, usando este livro, e este livro traz informações sobre a nossa origem e sobre o nosso destino, e este livro explica a nossa repulsa e ao mesmo tempo a nossa atração pelas coisas ruins, pelo mal. Este livro diz que nós somos vítimas de uma queda que alterou o nosso estado original. O que nos levou à queda foi uma aliança com o mal. Porém, nesse dia Deus se interpôs e colocou inimizade entre nós e o mal. Então nós vivemos este conflito constante de uma repulsa e uma atração simultânea. Há um conflito permanente dentro de nós em relação às duas naturezas que concorrem, a natureza espiritual e a natureza carnal. Por isso, ainda que nós almejemos a felicidade, a gente é atraído também pela tragédia. As agências de notícias e agora as redes sociais, eles não são os únicos a tirar proveito da nossa curiosidade mórbida. A indústria do entretenimento, ela sabe que essa é uma fonte de riqueza que atrai uma enorme audiência. E eu queria aqui fazer uma breve recapitulação com você de algumas coisas que se tornaram muito populares na indústria do entretenimento e que a gente às vezes acha que é uma coisa engraçada e vai se condicionando num caminho muito perigoso. Eu vou começar por aqui. Volta o anterior aí, Marquinhos, que eu acho que esse negócio não... Aqui. Na década de 60, eu imagino, não sei se 70, mas acho que 60, faltou um pouco de capricho na minha pesquisa. A sua extrema esquerda aí você consegue ver a propaganda de um filme. Ele foi estrelado por Frank Sinatra, por Dean Martin, gente famosa da indústria do entretenimento, da música aí, né? E eles fizeram um filme, e este filme ele tem o seu remake algumas décadas depois, na tradução para o português, 11 Homens e um Segredo, no inglês Ocean's 11. Foi uma trilogia, teve um segundo e um terceiro filme, e aí recentemente fizeram uma versão feminina. Em todas estas obras aqui, que variam entre crime e comédia e alguma coisa de ação, com leves pitadas assim, eu não poderia dizer de drama,
você é completamente induzido e condicionado a torcer pelo bandido. Você torce para o cara que está praticando o crime, para ele ser bem sucedido. E às vezes a vítima é pintada num tom bem pejorativo, como que você, ao torcer por bandido, você racionalmente, você acha que é justo que aquela pessoa chata ou ruim ou não sei o que, ela mereça ser roubada ou mereça ser prejudicada, e você racionaliza o crime torcendo pelo bandido. À esquerda você tem, esse aqui é um clássico, eu até, depois que divulguei o título do sermão, até disse, se eu tivesse visto isso aqui antes, ou tivesse me lembrado antes, tinha colocado outro título no sermão, em vez de torcendo pelo bandido, eu diria meu malvado favorito, porque é o título daí dessa, né? Esse camarada, ele é mau, mas é fofinho ao mesmo tempo, não é? Então, isso atinge especificamente as crianças, porque as crianças são induzidas e levadas, ainda que ele seja um malvado, um vilão, a que ele tenha ali, por trás de sua maldade, alguma coisa boa, não é? No meio, uma série de bastante sucesso, produzida por uma dessas plataformas de stream, o Netflix, foi traduzido por português como Casa de Papel. Você tem ali uma coisa bem engenhosa fugiu a palavra em português, não é de uma gangue, mas de uma quadrilha que decide roubar a Casa da Moeda na Espanha. Esse filme é protagonizado na Europa e tudo mais, já tem aí ganhado outras sequências e outras temporadas, e os seus telespectadores, a sua audiência, sim, é levada a torcer para o bandido, ainda que morram policiais, ainda que uma série de coisas. E por trás dessa engenhosidade toda, há a desculpa de que o governo é mau, de que o sistema é mau, de que as autoridades são más, e elas merecem mesmo serem roubadas e prejudicadas, levando a audiência a torcer pelo bandido, engolindo essa ideia. E a gente às vezes diz, não, mas é só ficção, isso não afeta e não tem problema. E aí eu também, para deixar a coisa um pouco mais próxima aqui, um pouco mais caseira, eu peguei esse seriado de sucesso, final da década de 70, se arrastou por toda a década de 80, Dallas. Um dos seus protagonistas, ele tem uma pitada de maldade, mas ao mesmo tempo ele despertava um certo riso, um certo interesse esquisito, sentimentos que se misturavam, né? Que é um dos filhos, existe o grande pai de família, o patriarca, ele tem ali os seus filhos, e essa série, inclusive recentemente, essa casa aí pode ser inclusive visitada, fica aqui em Pleno, a mais ou menos umas 12 ou 15 milhas aqui da igreja, ainda é preservada, as pessoas visitam. Foi um seriado de muito sucesso, colocou a cidade de Dallas no radar do mundo, como uma cidade lá do Texas e tal, então virou um nome, uma cidade muito popular por conta disso aqui. Tinha um camarada aí que as pessoas também odiavam e torciam por ele ao mesmo tempo, né? E de fato quem escreve esses roteiros brinca com os sentimentos e com as percepções dos seus consumidores. Marquinho, esse negócio nunca volta, pronto. Essas duas moças aí são muito famosas, têm milhares e milhares de seguidores nas suas redes sociais, alguns conhecem aí o seu nome, uma é Emma, a outra é Julie, e elas protagonizaram, ou estão protagonizando 2 filmes, um é Maléfica e o outro é a Cruella, não é? E essa é uma indústria no mínimo interessante, porque ela tem como principal alvo de consumo as crianças, não é? E os antigos contos para as crianças, as antigas histórias de crianças, você tinha o mocinho como grande protagonista, e você tinha ao redor do mocinho orbitando coadjuvantes, e você precisava de um coadjuvante mau para dar uma certa sequência na trama, para a coisa ter um pouquinho mais de emoção. No entanto, parece haver agora nesses remakes, nesses novos lançamentos, onde eles
refazem os filmes, parece haver uma inversão. O protagonista não é mais o mocinho, o protagonista agora é o vilão. A história gira em torno do bandido, a história gira em torno do personagem mau, e todas as outras coisas são periféricas. E há algo planejado nesse tipo de produto que é consumido por crianças, levando, induzindo a audiência a ter uma afeição pelo bandido, pelo mal, pelas trevas. Observe esse pequeno videozinho aí. Opa, volta aí. Marquinho, me ajuda aí. Marquinho, você está aí? Tá, né? Aperta a seta para frente, porque devia disparar isso. Não, deixa para lá. Mas na direita aí, nesse quadrinho pequeno, supostamente era para o vídeo carregar. É uma criança num dos parques temáticos, e ela está ali se aproximando de uma mulher trajada de maléfica, e ali a criança também está com chifres, a mãe está com chifres, e está todo mundo ali, vamos bater foto com a maléfica, não? Meu Deus do céu, misericórdia. Na próxima imagem, você tem uma sequência, que agora ela fez tanto sucesso que parece já estar indo aí para a sua terceira produção. Na tradução para o português são os descendentes, são os filhos dos vilões. Você tem aí o filho da rainha malvada, que é a rainha da Branca de Neve. Você tem o filho da maléfica, a maléfica é a vilã da Bela Adormecida. Você tem a filha da Cruella, você tem o filho do Jafar, do Aladim. E os filhos destes personagens maus deram origem a essa série, que é especificamente para o público mais juvenil, adolescente, numa trama que envolve romance, aventura, suspense, regada a muita magia e muita feitiçaria. Não é? Mencionei para você, os mocinhos estão cada vez mais desinteressantes. Mesmo os super-heróis precisam ter um lado mau, uma tentativa de os tornarem mais reais ou darem uma apimentada na trama. Essas múltiplas plataformas que surgiram com a popularização do streaming deram às pessoas a oportunidade de consumirem o que preferirem, na hora que elas acharem mais conveniente. Algumas destas marcas têm produzido documentários e filmes baseados em fatos reais, fatos popularmente conhecidos. O Brasil acompanhou estarrecido alguns anos atrás o caso da família Richthofen e os irmãos Cravinho. Uma menina de classe média alta que se apaixona por um rapaz e juntos eles planejaram matar os pais dela, que reprovavam o namoro dos dois. Até as investigações apontarem os suspeitos, a Suzane acompanhou o funeral dos pais diante de uma multidão de testemunhas das lentes dos telejornais, e ela chorava lá em prantos, quando dias depois o inquérito policial apontou ela como mandante do crime, sendo seu namorado quem executou o seu pai e a sua mãe. Condenada a 40 anos de prisão, esse trio foi alvo do repúdio da sociedade, que parece, mesmo depois de tantos anos, não conseguir ainda conter o interesse por esse caso. No mês passado, setembro de 2021, a Amazon Prime lançou um filme sobre este caso. Não foi o único. Semelhante à Amazon, a Netflix também possui no seu menu uma série de filmes de crimes populares. Na semana passada, no oeste de Santa Catarina, uma menina de 12 anos confessou ter matado o pai a facadas enquanto ele dormia com a ajuda da sua amiga de 13 anos. Ele, um policial de 46 anos, exercia a profissão há 2 décadas. Não temos ainda detalhes, as investigações seguem em sigilo. Mas no último final de semana, domingo passado, um programa de grande audiência no Brasil associou esse crime à vontade da menina de se tornar famosa como Suzane von Richthofen. A verdade é que ninguém se importa se a propagação do mal vai gerar mais mal. O que importa é vender. O que importa é lucrar. O que importa é a audiência. Ninguém quer saber das consequências
o objetivo é sempre obter o lucro. Não apenas o noticiário ou a indústria do entretenimento tem tirado proveito do interesse mórbido da sociedade pelo mal. Movimentos religiosos também capitalizam isso para atrair seu público. Eu tive um professor que costumava dizer: Satanás parece ser mais eficiente em reavivar a igreja do que o próprio Deus. Num tempo onde os casos de possessão eram mais frequentes, quando os demônios diziam algo num caso de possessão como esse, a igreja parecia levar mais a sério que os demônios diziam do que os próprios conselhos bíblicos. Bastava o diabo dizer que ele gostava de alguma coisa, ou que tal e tal coisa era dele, e ninguém mais consumia. O que boa parte das pessoas ignora é que a nossa vida, ela é moldada por aquilo a que nós somos expostos, por aquilo que nós consumimos, por aquilo que nós apreciamos e acompanhamos, por aquilo que nós gastamos tempo com. Nós somos transformados pela contemplação, os nossos valores, aquilo que influencia as nossas decisões, aquilo que determina as nossas prioridades, tudo isso é influenciado por aquilo que a gente consome e contempla. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, o apóstolo diz: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. É nesse texto que se extrai a máxima: nós somos transformados pela contemplação. E nós somos convidados a contemplar o Senhor, nós somos convidados a nos demorar no Senhor. Mas o desinteresse religioso, o crescimento do desinteresse religioso, ele é proporcional ao interesse por aquilo que deforma a nossa sociedade. Quanto mais tempo as pessoas gastam consumindo lixo, mais desinteressante fica as coisas do céu. Há alguns anos atrás, uma professora de escola sabatina ficou sem chão quando ela explicava às suas crianças o fato de Jesus caminhar sobre as águas, indo ao encontro dos discípulos, quando uma criança ali no meio da escola sabatina olhou para ela e disse: isso aí o Batman também faz. Satanás, ele é astuto, esperto. Na formação de uma criança, do seu intelecto, dos seus valores, da sua visão de mundo, há um período em que a criança não consegue distinguir entre o que é fantasia e o que é realidade. E é justamente nessa fase que muitos dos nossos filhos são expostos a esse tipo de lixo, tornando os juvenis e adolescentes completamente desinteressados com esta coisa monótona chamada Bíblia. Nós seremos cobrados por isso.